Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe principalmente toda a sua família. Eu quero colocar o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa, já à sua disposição, que é o 0489-9624-7812. A senhora, o senhor, você que me assiste agora sofrendo, passando por um problema financeiro, passando por uma luta, uma dificuldade, e você quer a nossa ajuda em oração, envie a sua mensagem para esse número que está aí agora, envie aí, marque um atendimento, porque nós estamos aqui sempre prontos a atender. Eu quero começar esse programa com a matéria e daqui a pouco estamos de volta. Taxa de desemprego crescente, contas aumentando, renda caindo. Essa se tornou a realidade de muitas famílias brasileiras, principalmente durante a pandemia. Eu era vendedor. Por causa da pandemia, muita coisa ficou difícil, né? A dívida com a energia, cortada várias vezes, ultrapassa os R$1.000. Sem falar nas outras despesas acumuladas. Angústia para essa dona de casa. Eu tô indo menos no mercado. As minhas contas eu não tô pagando ainda, então já tá tudo cortado. Ana é a única responsável pelas despesas em casa. Sempre tentou manter todas as contas em dia, até perder o emprego. Se continuar assim mesmo, o jeito é fazer o quê? Sair na rua e pegar latinha. O desespero financeiro bate à porta de outras milhares de pessoas. Essa fila quilométrica se formou na porta do CEAGESP, Central de Abastecimento de São Paulo. O motivo? Tentar pegar uma cesta com frutas, verduras e legumes. Paloma está desempregada e mora de aluguel. Precisa de alimentos em casa. Chegamos aqui 10 horas da manhã, meu filho, passamos chuva. Pô, se a gente não precisasse, a gente não estaria aqui. Nem a chuva e a aglomeração fizeram quem necessita de comida desistir da fila. Mães com crianças. Idosos. Se a gente não correr atrás, ficar dentro de casa também, a gente não sabe. Deus é quem sabe. Mas a ajuda da companhia ainda não é o suficiente para suprir tamanha demanda. Alguns voltam para casa sem conseguir as cestas. Já tomamos chuva, já tomamos sol, já fiz tudo que eu podia, já vou embora sem nada. Você também está passando por uma situação parecida. Está desempregado, com contas atrasadas. É possível sair de uma vida de miséria e dar a volta por cima? E a cada dia que passa, nós temos visto muito e muito mais pessoas endividadas, com a sua vida completamente amarrada. O desemprego vem crescendo. Se eu não me engano, 24 milhões de pessoas estão desempregadas no nosso país. E com o desemprego, vem também o problema com as finanças, vem também o problema no casamento, os problemas de saúde. Porque a pessoa, quando está passando por uma luta, uma dificuldade, um problema financeiro, ela não tem paz. Mas em meio a essa pandemia, em meio a toda essa situação, nós temos visto pessoas chegar aqui segunda-feira e dar testemunho. Acompanhe agora as histórias, daqui a pouco voltamos. Como é que é o nome? Júlia. O que aconteceu vindo segunda? Como é que você tem vencido? Pastor, era uma pergunta que eu me fazia. Daqui a alguns dias, dia 4 de abril, vão fechar 2 anos que eu faço o pacto. E quando eu comecei a fazer, eu me perguntava muito como que Deus ia agir na minha vida. Porque eu via testemunhos e eu ficava me perguntando, mas o que Deus vai fazer? Até que um dia eu ouvi de um pastor a seguinte frase: o como é com Deus. A partir dali, eu comecei a realmente, pastor, entender o que era obedecer. O que o homem de Deus falava, eu cria e cumpria. Muitas vezes entendia, procurava entender, mas fazia na fé e esperando de Deus que ele fosse cumprir o que o homem de Deus estava falando ali na minha vida. E nesses 2 anos, pastor, de lá para cá, eu encontrei um homem de Deus que me ajuda, inclusive, na minha caminhada. Eu cheguei desempregada, como eu falei, e hoje eu trabalho na empresa que, na época, eu pedi para Deus para trabalhar. Eu estava entre eu tive uma oportunidade de entrevista, e das 2 empresas eu escolhi, eu falei para Deus, eu quero trabalhar nessa empresa, e deu certo, pastor. Hoje eu entrei no ramo que eu atuo, a gente comercializa software para mercado imobiliário. E para quem sabe, no começo da pandemia, foi um mar de incertezas.
Pastor, foi o ano passado e esse ano eu me destaquei, eu era não estagiária, mas sem nenhum tipo de experiência com vendas. Eu sou hoje a melhor da equipe, a que mais vendo. Eu só atendo contas grandes de imobiliárias e construtoras da região, da nossa região e do Brasil inteiro. Contas assim que ninguém, as meninas que atendem antes de mim não passam para nenhuma vendedora, vem direto para minha mesa. O dono da empresa passa clientes para mim. Então, de desempregada, pastor, hoje eu e meu noivo, a gente conquistou o nosso apartamento em plena pandemia, porque realmente, assim, empresas fechando, a gente sabe disso, mas o que eu ouvi, assim, que para quem é de Deus não tem crise, isso se cumpriu na minha vida, pastor. Então, o altar, ele não me deve nada. A gente comprou o nosso apartamento, sexta-feira agora a gente casa, e eu comprei o meu carro, coisa que eu não imaginava, e eu sempre tive algo dentro de mim, que eu olhava para o meu pai e para minha mãe, muito empreendedores e etc., mas eu sempre dizia assim, eu quero chegar antes da idade deles, tendo o que eles não tiveram. Porque eu preciso ser melhor do que eles, eu preciso dar orgulho para os meus pais. E hoje eu tenho o meu carro, a gente tem o nosso apartamento, a gente está mobiliando, e eu tenho certeza, pastor, inclusive bem parecido com o testemunho anterior, eu estou passando por uma injustiça atualmente, porque não é mil maravilhas, verdade. É guerra, é literalmente guerra. Se levantou uma injustiça no meu trabalho, e o meu noivo chegou para mim, e eu ficava me perguntando, meu Deus, mas por quê? Ele chegou para mim e falou, amor, você não disse que a coisa que você mais odeia é injustiça? Você está passando por uma injustiça. Eu falei, Deus te usando para abrir os meus olhos. E aí, pastor, eu orei com a Bíblia do Pacto, orei, jejuei e fui falar com o meu gestor também. E falei para ele, olha, eu estou passando por uma injustiça. Expliquei os motivos, as razões. Ele ficou sem palavras. Ele não sabia o que me dizer, ele não tinha como argumentar comigo. E ele me disse, a gente vai sentar para conversar, para resolver isso. A meu favor. Então, o obedecer, que a gente muitas vezes não entende, mas como que Deus vai fazer? É Ele que vai fazer. Às vezes a gente se questiona muito como, que dá margem para dúvida. Então, cumprir, obedecer e confiar. E o como é com Deus. Bem forte para o nosso Senhor. Deus te abençoe, Júlio. Como é que é o nome? Eric, pastor. Eric, como você vem vencendo nessa pandemia? Então, pastor, através do pacto com a palavra de Deus, no caso. Vindo nas reuniões e tudo mais. Há um tempo atrás até dei o testemunho que eu estava sem rumo, sem saber, eu estava para sair do emprego, estava sem rumo, sem saber se ia consegui um emprego. E em menos de um mês, pastor, 1 mês e meio que eu estou no pacto, vindo firme no pacto e tudo mais, eu entrei num emprego novo, e nesse emprego de 1 ou 2 semanas que mudou de escritório, eu já fui promovido, estou recebendo o dobro, e de alguém que não tinha emprego, hoje eu que estou contratando a minha equipe. Você está vendo, pessoal? No meio da pandemia. No meio da pandemia, pastor. Deus nunca mudou, né? Não, senhor, nem Ele é o mesmo. Compensa obedecer essa palavra? Sem dúvida. Amém, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. O nome? Everson. Como você tem vencido nessa pandemia? Pastor, eu trabalho desde os 12 anos, estou com 23 hoje, numa das maiores construtoras daqui de Florianópolis, no segmento que a gente atua. Tá? E usando a fé, aos poucos, né, nesse percurso, eu saí de estagiário para vice-diretor no ano passado. E o que é um salário muito grande para algumas pessoas, para mim, recentemente vinha sendo pouco. Tá? E na semana retrasada eu fiz um propósito aqui no sexto, né, onde eu daria o dízimo daquilo que eu queria receber. Só que só tem um porém. Era o dízimo dobrado, eu queria dobrar o meu salário. Fiz o propósito na segunda-feira, na terça-feira eu procurei o meu chefe e falei, olha, temos que conversar, eu quero um aumento. E falei para ele o valor que eu estava querendo receber, ele falou, não tem como te pagar isso. Se eu te pagar isso agora, todo mundo vai chover a gente pedindo aumento, não tem como. Esperei da noite, fui lá à noite no escritório, eu tenho a chave, comecei a ungir para todo lado, comecei a fazer oração e na quinta-feira eu procurei ele novamente para poder falar, falei, eu quero meu aumento. Daí ele falou, não tem como eu te dar esse aumento como funcionário. Eu vou ter que demitir você e te botar no quadro de sócio da empresa. Tu vai virar sócio da empresa e você vai receber não só isso, mas muito mais, e também vai receber distribuição de lucro e tudo mais. Uma das maiores construtoras aqui de Florianópolis, com mais de 30 obras. Legal, né, pessoal? Como Deus é grande, bem forte para o nosso Deus. Muito mais vai vir. A obediência é o ato mais importante quando falamos de fé. Aquele que crê na palavra de Deus deve obedecer os seus ensinamentos. E é através do texto sagrado que alcançamos a prosperidade em todas as áreas da vida. Quem faz um pacto com Deus
se torna participante das suas promessas. E ter um pacto com Ele significa obedecer incondicionalmente a sua palavra a todo instante. Por isso que nesta segunda-feira você receberá a Bíblia do Pacto. E com ela você fará uma aliança com Deus para determinar que todos os dias do ano de 2021 venha a ser de conquista e sucesso. Venha, independente da sua crença ou religião. E a cada dia que passa, os problemas financeiros vêm crescendo mais. A senhora, o senhor, você que está me assistindo agora sabe que a cada dia que passa, milhares de pessoas estão enfrentando o problema do desemprego. E quando vem o desemprego, vem também o problema de saúde, os problemas no casamento, as contas vão se acumulando, as finanças, você não vai conseguindo mais honrar os seus compromissos. Por isso que o problema financeiro traz também a destruição da família. Mas segunda-feira nós temos visto pessoas chegarem aqui no Congresso, têm feito um pacto com Deus e têm dado seus testemunhos. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação difícil, mas Deus nunca mudou. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que abençoou Isaac, ele é o mesmo que abençoou Abraão, ele é o mesmo que abençoou Jacó, ele é o mesmo que nos momentos mais difíceis da vida do ser humano, ele está presente para dar o socorro. Acompanhe as histórias, acompanhe os depoimentos. Eu já volto. A senhora, o nome? Michele. Michele, o que aconteceu segunda-feira? Pastor, há 6 anos eu já cheguei aqui em Florianópolis e a vida estava toda destruída. Eu trabalhava de empregada, uma vida bem limitada, e vindo no pacto, vindo no congresso, a gente tendo a visão, abrindo a visão, comecei a trabalhar de corretora de imóveis, estou há 4 anos já, com uma vida totalmente transformada já. E esse último ano de pandemia, para nós, que para todo mundo foi difícil, para mim, principalmente, foi um dos melhores anos de vendas. E esse ano está maravilhoso, vendendo muito bem, ano passado vendendo muito bem. Eu que estava com uma vida limitada, sempre limitada, hoje comemos o que queremos, eu já tenho meu carro, o carro zero, a gente tem tudo, meus filhos não faltam nada, sem limitações agora. Michele, né? Sim, sim. Michele, obedecendo e vindo direitinho, funciona esse pacto? Com certeza. Essa pessoa que está ouvindo agora e vendo, dá certo? Com certeza. Amém. Super certo. Está vendo, pessoal? Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Como é que é o nome da senhora? Jandira. Dona Jandira. O que aconteceu vindo segunda no pacto? Então, já faz algum tempo que eu faço o pacto. Aí, na segunda-feira, eu resolvi fazer um propósito pela minha filha. Aí, eu fiz o pacto para ela conseguir um trabalho, o primeiro trabalho. Aí, ela foi fazer um teste e já ficou trabalhando. Aí, essa semana apareceu um outro trabalho para ela. Ela está estudando e trabalhando. Não estava conseguindo e agora conseguiu. Através da sua fé, da minha fé, a senhora abençoa a sua filha. Sim. É isso aí. Muito mais vai vir, Dona Jandira. Amém. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Senhor Jesus. Como é que é o nome do senhor? Meu nome é Adão, pastor. Seu Adão, o que aconteceu vindo aqui segunda-feira? Pastor, há uns 15 dias atrás eu conversei com o senhor que as coisas estavam meio amarradas, travadas, uns orçamentos que não saíam. E aqui mesmo o senhor fez uma oração por mim e determinou que eu ia voltar para dar meu testemunho. E graças a Deus, depois, faz 15 dias, na mesma semana as coisas já começaram a mudar. Semana passada melhorou mais. Hoje estou começando um trabalho que já vai dar uma acertada em toda a situação. E já tenho coisas para a semana que vem. Então, quer dizer, graças a Deus, ao pacto, depois daquele dia que eu conversei com o senhor fez a oração e determinou que eu ia vir para o altar dar meu testemunho, graças a Deus estou aqui. Está aqui no altar, né? Sim, senhor, pastor. Seu Adão, me responde uma coisa. Quem obedece essa palavra, quem faz um pacto mesmo com Deus, quem leva a sério a segunda-feira, Deus muda a situação? Muda, pastor. Muda, a gente tem as guerras, tem a situação que querem te deixar para baixo, querem fazer com que você desista, só que a gente não pode desistir. Conforme eu falei para o senhor, eu tenho há anos que tenho firme no pacto, pastor? E a situação vem para tentar te derrubar, mas você tem que estar aqui firme toda segunda-feira, com dificuldade, com cansaço, às vezes as coisas não querendo dar certo, você tem que vir, e Deus honra. Deus muda. Deus muda. Muito mais vai acontecer na vida do Amém. Senhor. Não quebre o seu pacto. Jamais, pastor. Deus abençoe, seu Adão. Tá ligado. E a cada segunda-feira nós temos visto pessoas chegando aqui, na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Quando a senhora, o senhor, você que está me acompanhando agora, vier, traz um pouco de sal, traz um pacote de sal.
Nós estamos consagrando um sal que nós vamos usar no momento certo, na hora certa, vamos dar a direção para que você use o sal. E assim como o profeta Eliseu, ele tirou a amargura, a esterilidade de Jericó anos atrás, com a fé e um pouco de sal, isso também vai acontecer na sua vida, meu amigo e minha amiga. Você que me assiste agora e você diz assim, eu não aceito esse problema financeiro, essa miséria na minha vida. Segunda-feira, e a cada segunda-feira nós temos visto pessoas chegando aqui e dando o seu testemunho. Acompanhe mais resultados, acompanhe mais testemunhos. Eu já vou. Como é que é o nome da senhora? Jane Mares. Dona Jane. Como que a senhora tem vencido aqui nessa pandemia, Dona Jane? Sendo fiel e obedecendo. Inclusive, a semana passada, na segunda-feira, eu obedeci ao pedido de oferta. Entreguei meu tudo, né? E obedeci. No outro dia, eu andava preocupada com um filho meu, que com essa pandemia está sozinho lá em Curitiba, meu caçula. E no outro dia eu liguei para ele, né, no WhatsApp e perguntei como é que ele estava. Ele me revelou que abriu naquele dia, na terça-feira, um restaurante lá, que de dia serve almoço e à noite lanches e tal. E eu fiquei muito feliz com a notícia, dei maior força. Só que ontem, eu de novo perguntei como é que tá bombando, tá arrebentando e tal. Ele disse, mãe, eu estou muito preocupado que teve lockdown, né? Em Curitiba, total, e agora eu só estou servindo, não posso mais trabalhar assim, então estou ganhando bem menos e servindo teleentrega. Mas eu não te contei ainda, diz ele. Eu consegui um emprego, como Deus provê tudo, né? No Ministério da Agricultura, ele está se formando em Direito, e como auxiliar administrativo, trabalhando de dia, continuará com o restaurante aberto à noite e vai ganhar R$2.000. Já ajuda bastante para ele poder não precisar fechar as portas e ficar mais tranquilo. E eu, com o meu coração mais tranquilo aqui. Com certeza. O filho bem, a mamãe está bem. Graças a Deus. E a senhora fez a prova com Deus no sexto? Fiz a prova e no celular, que a gente apresentou a Deus, né? E o senhor orou. No outro dia recebi a boa notícia. E ontem mais essa outra boa notícia. Fora o resto, né? Eu tenho 5 filhos e todos estão muito bem. E vai vir muito mais, dona Jane. Bem forte com o nosso Senhor. Como é que é o nome do senhor? É Cláudio. Seu Cláudio. Como que o Senhor vem vencendo essa pandemia? Eu venho vencendo sendo firme nos meus votos e levo tudo a sério. Sim. E vem dar tudo certo. Só hoje eu fechei 3 contratos de serviço. Eu trabalho com obras, reformas, tudo. Nessa pandemia? Nessa pandemia eu venço melhor do que antes. Melhor do que antes? Melhor do que antes. Quer dizer que enquanto todo mundo aí fora reclama, as pessoas estão desesperadas, o senhor tem vencido? Eu tenho vencido. No altar? No altar. E dinheiro, né? Dinheiro sobra. Não falta? Não falta. Essa palavra funciona? Funciona. Quem faz um pacto dá certo? É só levar a sério que dá certo. Amém, pessoal? Bem forte para o nosso Deus. O pacto não é uma aventura. É uma aliança e não deve ser quebrada. Um pacto envolve palavra, aliança, comprometimento, totalidade, obediência. Palavra. Quando firmamos um pacto com Deus, empenhamos a nossa palavra para com Ele, que, por sua vez, já empenhou a sua santa palavra para conosco. Aliança. Deus nunca quebrou sua aliança conosco. Da mesma forma, não podemos encarar a nossa aliança com Ele como uma aventura. O pacto não pode ser quebrado. Comprometimento. O pacto tem compromissos e prioridades. Quando assumimos um pacto com Deus, é preciso colocá-lo em primeiro lugar. Totalidade. O pacto não é uma entrega parcial. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Obediência. Não existe pacto sem obediência. Ter um pacto com Deus significa obediência incondicionalmente à sua palavra a todo instante. Quer fazer essa aliança com Deus? Venha nesta segunda-feira fazer esse pacto com a palavra. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Em um desses horários, prepare um pacote de sal e traga. A senhora, o senhor, você que está
me assistindo agora, não olhe para o problema, não foque no problema. Enxergue a fé. Abra os seus olhos para o mundo da fé. Uma vez você usando a sua fé, você vai dar o seu testemunho. Eu quero colocar o momento em que o bispo Jean abençoou tanto eu como o pastor Odoni para o trabalho de segunda-feira, o trabalho de levar o povo à prosperidade. Acompanhe. O pastor Odoni, que veio de lá do oeste, está aqui de volta na catedral, está aí com sal. O que vai acontecer com esse sal? Qual é o propósito? Amanhã, eu e o pastor Odoni vamos estar aqui e todas as pessoas têm que trazer um pacote de sal. Liga aí. Nós vamos dar uma direção para ela. Essa direção que Deus vai dar, vai fazer com que o que está escrito aqui se torne realidade. Até porque o profeta no passado deu a direção para o povo. Através do sal, o que era estéril passou a dar fruto. E amanhã, segunda-feira, vai acontecer isso. 7, 10 da manhã, meio-dia, 15 horas e 19 horas. Se você quer prosperar com Deus, você não pode perder a segunda-feira. Por favor, dobre os joelhos aqui, vocês dois. Isso. Meu Deus, eu abençoo o pastor Juliano e o pastor Odoni. E entrego, meu Deus, nas mãos deles a responsabilidade de prosperar o povo da Catedral da Fé de Florianópolis. O Senhor vai fazer, meu Deus, se cumprir a palavra e a promessa. Dê a eles direção, dê a eles unção, dê a eles visão, dê a eles a palavra certa, o conselho certo, para levantar, meu Deus, um povo forte. E na Catedral da Fé nascerão, meu Pai, pessoas que verão o Deus grande que a tua palavra diz. O teu povo comerá e se fartará, e não vai faltar, porque o Senhor é fiel. E você que crê, diga assim seja, graças a Deus, amém. Estes estão aqui, separados por Deus, para abençoar você financeiramente. Então amanhã o dia inteiro, em todos os horários, traga, na reunião que você vier, um pacote do sal, porque nós vamos fazer esse propósito e vai abençoar a sua vida. E quem não tem a Bíblia do Pacto vai pegar, né, pastor Juliano? Sim, quem não tem vai pegar. Quem já pegou tem que vir e pegar a nova Bíblia do Pacto. Você que tem a Bíblia antiga, 2020, você tem que trocar, renovar a sua vida, renovar o seu pacto, renovar a sua Bíblia. Amém, pessoal? Não há problema, não há situação que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, não possa vencer através da fé. Por isso que todas as pessoas que vêm chegando aqui, nós temos levado elas a fazer um pacto com Deus. A fé levanta. A fé faz com que você não tema as dificuldades. Quando você liga um canal de televisão, você só escuta notícias ruins. Você não consegue mais receber nada de bom na sua vida. Por isso que no programa, nós sempre temos passado que você pode sim vencer essa pandemia através da fé. A fé traz à existência aquilo que não existe. A senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, você sabia que nessa pandemia os milionários e os bilionários ficaram 30% mais ricos? O mundo, meu amigo e minha amiga, não é fácil. Você precisa de Deus. Você precisa ter uma aliança com Deus para poder você vencer tudo isso. Por isso que segunda-feira nós estamos convocando, chamando a senhora, o senhor, você para estar aqui conosco. Essas imagens que você acompanha agora são as imagens do nosso templo maior de Florianópolis. Nós temos todas as condições aqui para te receber, o álcool e gel, toda a segurança, os cuidados que o Ministério da Saúde impõe, o cuidado em você chegar aqui e ser bem tratado com tudo que é seu direito. Uma vez você colocando a planta dos pés aqui, eu tenho certeza que você vai se encher da fé. A tristeza vai embora, a angústia vai embora e você vai ter forças para enfrentar e vencer os seus problemas. Acompanhe agora mais histórias. Daqui a pouco eu volto. Que é o nome do casal? Luana. Luana? Ricardo. O que aconteceu? Pastor, eu comecei a voltar a fazer o congresso, né? E o senhor pediu para a gente levantar o celular que ia vir uma boa notícia. E a gente estava no meio da pandemia, né? Preocupado como que vinha o salário, se a gente ia conseguir pagar as contas.
E eu estava no ônibus indo para casa e veio uma notícia que meu salário tinha aumentado. E ele também voltou de viagem, como ele não pode sempre estar no congresso comigo, ele voltou de viagem e recebeu a mesma notícia que tinha recebido o aumento de salário. Ele estava para pedir o aumento e o aumento veio sem ele pedir. Amém. Forte, né? Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. O que aconteceu, seu André? Eu sou engenheiro civil, trabalhando numa multinacional, né? E desde dezembro do ano passado, que estava amarrado a minha promoção, a promoção de chefia, né? E 2 semanas atrás, a minha esposa pediu para mim falar com o senhor. E eu tive aqui no altar, no final da reunião da segunda-feira. Sim. E o senhor pediu para mim colocar as mãos no altar e o senhor orou por mim, que eu iria receber a resposta. E saiu a resposta. Desenrolou. Saiu minha transferência para São Paulo, minha promoção, salário em dobro. Em casa está todo mundo feliz. Muito legal, né, pessoal? Muito bom. Deus abençoe o senhor. E muito mais vai vir. Mergulhar de cabeça. É isso que muitas pessoas fazem quando se fala de colocar todas as suas forças em um plano ou projeto que diz respeito ao seu futuro. Com Deus, não é diferente. Aqueles que desejam desfrutar de suas bênçãos precisam decidir incluir Deus em sua vida, para que assim, tudo o que fizerem venha a ser bem-sucedido. Mas isso exige totalidade. A entrega total e a obediência à palavra tem efeito sobrenatural na vida dos que creem. No pacto com Deus, é toda a minha vida pelo tudo de Deus. Se você deseja mudar o rumo da sua vida e sair da situação de miséria, fracassos, dívidas, apertos e frustrações, tome uma atitude. Venha receber a Bíblia do Pacto. Nesta segunda-feira. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Segunda-feira, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15 e às 19 horas. Arruma um pouco de sal, um pacote de sal e traga nessa próxima segunda-feira. Vamos lutar, levantar a cabeça diante das dificuldades, dos problemas, de toda essa situação e vamos para cima, porque com certeza Deus vai ser conosco. Não há mal que dure para sempre. Um dia, a senhora, o senhor, você que está me assistindo, vindo e fazendo um pacto com Deus, vai dar testemunho de toda essa situação. Eu vou finalizar esse programa comentando a respeito do que estará acontecendo domingo, a Santa Ceia da Decisão. Principalmente para você que está afastado, distante, longe de Deus, e para você que quer mudar a história da sua vida. Para você que está me assistindo agora e você diz assim, eu não quero mais ser a pessoa que eu tenho sido. Depressiva, angustiado, tudo na minha vida dá errado, nada que eu faço dá certo. Eu quero uma vida nova. Eu quero o que Deus promete na palavra dele. A vida abundante, a vida com felicidade. Domingo, dia 4, você vai ter essa oportunidade de estar diante do altar e tomar uma decisão na sua fé, em relação à sua fé, principalmente com Deus. Acompanhe agora esse final, uma chamada que fala mais, que explica mais a respeito do que será essa Santa Ceia e que Deus abençoe a sua vida. O Mestre diz: o meu tempo está próximo. A pandemia está mudando o mundo. Os sinais do fim estão diante dos nossos olhos. O tempo está se esgotando. Deus está dando a última oportunidade para o ser humano se arrepender dos seus pecados. Chegou a hora de você decidir qual caminho irá seguir. De que lado você ficará? Domingo, 4 de abril, a Santa Ceia da Decisão. Para você que quer dar fim aos seus pecados, se consertar com Deus e mudar definitivamente a sua vida. Os decididos farão um juramento, um voto de entrega total. Pão e vinho estarão no altar, e cada um, movido pela própria fé,
irá pegá-los das mãos do Senhor Espírito Santo. Às 7, 9h30 e 18 horas.